Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui no Flutterflow, só para a gente entender a questão de como funciona a parte do desenvolvimento da lógica por trás de uma aplicação simples aqui na plataforma. Bom, a ideia é nós desenvolvermos um exemplo, até uso esse exemplo aqui em aulas de lógica, de programação e de algoritmos, só para a gente, adaptei de lá a questão do enunciado, só para a gente ter a ideia de o que a gente vai montar agora. Então, ó, por exemplo, nós vamos fazer um exemplo bem simples que seria, faça um software, digamos assim, no caso aqui só atualizando aí o enunciado, que peça a nota de um aluno e apresente a mensagem de acordo com as condições a seguir. Então, beleza, o aluno vai ter lá, vamos supor que ele tenha 3 notas, e eu preciso calcular a média entre essas notas, e com base nisso eu vou ter uma situação final, principalmente com relação se ele está aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, ó, se o aluno obteve a média final maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Se não, se o aluno obteve média final inferior a 4, ele já está reprovado. Agora, se não, se o aluno obteve média final maior ou igual a 4 e menor que 7, ele está de recuperação. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos pedir para montar uma interface onde o usuário digita 3 notas. A partir dessas notas, vamos colocar um botão, que seria o calcular. Neste calcular, vai ser feito o cálculo da média. E com relação ao valor da média, nós podemos avaliar a situação final do aluno, se ele está aprovado, reprovado ou de recuperação, seguindo as características que nós temos aqui na tela. Tudo bem? Então vamos lá para a plataforma. Aqui na plataforma do Flutterflow, eu já criei um projeto em branco, chamado Calculador AgroHub, e a ideia básica aqui é a gente colocar 3 componentes, que seriam 3 campos de texto, onde o usuário vai digitar as informações, um botão, e quando eu clicar no botão, eu vou abrir como se fosse um alerta, aquela janelinha que aparece na tela, um pop-up que aparece na tela do celular, com as informações, onde o usuário depois clica em OK para fechar o pop-up. É uma aplicação bem simples, só para a gente entender o funcionamento. Primeiro, nós vamos utilizar alguns componentes de layout, que seria a questão de row e column. Basicamente, como o ícone já sugere, quando nós utilizamos esse componente de layout, row, que é linha, nós queremos posicionar um componente de interface ao lado do outro, como sugere aqui o ícone da ação. Quando nós utilizamos coluna, nós queremos fazer o quê? Posicionar um componente na interface, um abaixo do outro. Então, essa é a ideia básica, nós vamos explorar isso bastante na aplicação exemplo que nós vamos desenvolver lá completa no Bubble. Até porque, apesar de nós termos aqui componentes que podem variar de plataforma para outra, alguns vão ter uma premissa básica em todas essas plataformas. Inclusive esse aspecto de row e coluna. Então vamos lá, para começar eu vou colocar esse layout em row. Aqui ao lado nós temos configurações do componente. Então, por exemplo, eu quero posicionar, qual é o alinhamento dele? Eu quero colocar ele aqui no centro, então eu clico nesse quadradinho. Então ele vai aqui para a parte do centro. A parte do padding é um espaçamento que eu tenho, por exemplo, aqui, à esquerda, à direita, abaixo e acima, que é o que está representado aqui. Então vamos supor que eu não queira deixar colado muito com a parte aqui do meu cabeçalho, do page title, que está escrito aqui. Então eu venho aqui nesse T e coloco, por exemplo, 10 pixels. Então, ele deu 10 pixels da margem ao topo. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os componentes na minha interface. Então, aqui ao lado eu vou em Form Elements, ou elementos de formulário, Text Field, que é o nosso campo de texto, onde o usuário vai digitar as informações. Vou colocar um aqui dentro. Repare que ele já está aqui. Aqui ao lado aparecem as suas propriedades básicas, não vamos mexer muito para não perder muito tempo, mas eu vou colocar em porcentagem aqui em width, que é a largura, e eu quero que ele ocupe 90% da tela. 90% para não ficar colado muito aqui a margem esquerda e a margem direita. Esse texto que aparece aqui, Text Field, ele é um texto, um placeholder. Ele serve para indicar ao usuário uma dica. Aqui nessa plataforma ele até coloca como hint text, ou seja, uma dica do que o usuário vai digitar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, digite a nota 1. Beleza. Eu vou precisar de mais 2 campos de texto como esse. O que eu vou fazer agora? Bom, nós vamos vir aqui ao lado, no terceiro ícone aqui do menu lateral, nós temos esse Widget Tree.
onde ele mostra toda a árvore de elementos que nós colocamos aqui na nossa plataforma, na nossa interface. Então, repare que eu tenho aqui uma coluna com text field. Vou dar 2 cliques sobre ele e vou colocar nota 1, ou melhor, input nota 1. Por que eu estou fazendo isso? Para eu conseguir diferenciar os componentes da minha interface e entender o que é cada um deles, principalmente na hora que eu for montar a lógica, né? Isso é uma prática recomendada de ser feita. Então, ó, posso vir aqui, dar um Ctrl D, repare que ele duplicou o elemento, é como se fosse o copiar e colar, né? Aqui eu posso vir e colocar, por exemplo, input nota 2, deixa eu só corrigir aqui rapidinho, aí, e vou dar mais um Ctrl D, aí ele criou para mim um input nota, né, duplicou o nosso elemento. Ok. Então aqui nós temos todas as nossas 3 entradas. Eu só vou clicar sobre cada uma delas e mudar o texto de dica inicial. Então vou vir aqui embaixo e colocar nota 2. E aqui nota 3. Ok. Na sequência, nós vamos colocar um botão. Então vamos vir aqui na parte de Design, o primeiro ícone. E na sequência, vou colocar o botão aqui na minha interface, abaixo dos campos de texto. Aí. Ok? Esse nosso botão, nós podemos mudar o texto dele, onde eu posso colocar, por exemplo, calcular. E na sequência, eu posso aumentar o tamanho. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar como também 90% para ele ficar padronizado com os outros elementos da nossa interface. E beleza. Então essa aqui é a nossa interface básica. Poderia vir aqui no nosso árvore de elementos, clicar aqui nessa coluna e colocar um espaçamento entre esses elementos. Sei lá, vou colocar aqui 10 pixels. Está vendo? Ó, que ele coloca um espaçamento entre cada um dos componentes dentro dessa estrutura de layout. Ó. Aí não fica todo mundo junto. Agora vamos para a parte lógica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar no botão calcular. Aqui ao lado nós temos esse ícone, onde nós temos a setinha, como se fosse uma setinha do mouse aqui, digamos assim. Então nós vamos clicar sobre ela e vamos dar clicar em Open, aqui em Action Flow Editor. Ou seja, quando a ação vai ser despertada? On tap, ou seja, quando eu tocar naquele botão. Que ação que eu quero adicionar? Eu quero adicionar uma ação condicional, uma ação loop, né, um estilo de repetição, ou uma ação paralela, né, que vai executar concomitantemente com outra ação. No caso aqui vai ser uma ação comum. Para a gente continuar aqui, qual que é a ideia básica? Eu vou precisar calcular a média primeiro. Só que eu vou precisar colocar essa informação do cálculo da média em algum lugar. Então, eu preciso utilizar um conceito que é muito comum em linguagens de programação, que é chamado de variáveis. Essa variável ela vai armazenar o resultado desse cálculo na memória, por exemplo, da minha aplicação. Isso é muito importante para que eu possa, posteriormente, após o cálculo, eu não quero só exibir o valor da média, mas eu quero utilizar posteriormente para dizer, com base no cálculo da média das notas do usuário, se ele está aprovado, em recuperação ou reprovado. E para isso eu preciso armazenar essa informação para que eu possa utilizar mais vezes ao longo da minha lógica, né? Ou em outros fluxos lógicos que eu for desenvolvendo na minha aplicação, em outras funcionalidades que eventualmente eu vá adicionar. Então é basicamente para armazenar o valor que a gente utilizar posteriormente na nossa aplicação. Tudo bem? Então para isso, eu vou até fechar aqui, depois a gente volta. Ao lado nós temos esse ícone aqui chamado de App Values. Eu vou clicar sobre ele e eu vou criar aqui uma nova variável chamada add. Vou criar uma nova variável na opção Add App State Variable. Eu cliquei aqui. Como que vai ser o nome da minha variável? Vou colocar aqui como var, variável, min value. O que eu coloquei? Eu coloquei um nome de... Estou criando aqui uma variável. Essa nomenclatura você pode colocar da maneira que você quiser. Eu estou colocando var para indicar que é uma variável e min value quer dizer que é o valor da média. O tipo dessa minha variável, ela vai ser um tipo que é o double. O que seria double? Double é quando a gente trabalha com valores quebrados. 7.5, 8.5, inteiros são valores o quê? Que não tem a parte
quebradas, digamos assim. Seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, no nosso caso aqui, seria valores aqui quebrados. Então, vou colocar double e created. Como valor default, vou colocar como 0. Então, eu inicializei essa variável como 0. Só para não deixá-la sem valor aqui dentro, que isso aí pode, de certa forma, em determinado momento, causar algum erro, algum bug na nossa aplicação. Então, é interessante a gente inicializar as nossas variáveis. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra variável para armazenar a situação, onde essa situação ela vai ser aprovado, reprovado ou em recuperação. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, né? Dá para fazer de outras formas também, só para facilitar na hora do desenvolvimento do fluxo da lógica. Então, eu criei uma outra variável, vou chamar aqui var sit e vou colocar como string mesmo, created. Então, vou colocar como sit, situação, ou sit, só como valor inicial, poderia deixar em branco também, né? Colocar só um espaço em branco também não teria problema. Então vamos lá, vou voltar aqui para a minha interface, vou clicar aqui no meu botão, vou vir em Action Flow Editor, Edit, e agora sim a gente pode trabalhar. Essa primeira ação que eu vou fazer aqui vai ser calcular a média. Aqui, vou editar o nome dela, calcular média. Vou colocar aqui em português para a gente entender os passos. Neste caso, o cálculo da média ele vai ser basicamente atribuir o valor, né, de um cálculo para uma variável com aquela var min value que a gente criou. Então eu vim aqui em State Management, Update App State, vou colocar aqui do jeito que está, não precisa modificar, então ele vai reconstruir a página atual, e a gente precisa colocar isso para poder atribuir à variável, né, o valor retornado pelo cálculo que nós vamos fazer. Então add field, o que eu quero modificar vai ser a minha variável var min value, vou setar o valor dela, e qual que vai ser o valor ajustado? Vou clicar aqui nesse ícone ao lado do texto, e vou vir aqui em Inline Function, e vou montar basicamente como que vai ser a função mais ou menos que ele vai desenvolver. Então vou colocar o primeiro argumento, esse argumento ele vai receber o que? A nota 1, então vou chamar de N1, essa nota ela vai ser do tipo double, e qual que é o valor dela? O valor dela vai ser o que? Eu vou vir aqui em WidgetState e vou pegar o que? Aquilo que o usuário digitou lá naquela caixa de texto chamada input1, está escrito digite a nota 1. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou criando aqui como se fosse um argumento para receber o que? A primeira nota que o usuário digitou lá no primeiro campo de texto. Vou clicar aqui sobre esse valor e definir só como um default valor, se não for informado nada, como 0. Na sequência, eu vou adicionar um outro argumento, um outro parâmetro para a realização do cálculo dessa função. Vou vir aqui, vou colocar como N2. Na sequência, vou colocar como double, né, porque são notas. Vou ajustar esse valor, basta eu clicar sobre esse Unset. Vou vir aqui em WidgetState, vou pegar aquilo que o usuário digitou no input nota 2, que é o nosso segundo campo de texto. Vou clicar novamente sobre ele, definir um valor inicial como 0. Na sequência, adiciono mais um parâmetro, mais um argumento para essa minha função, que seria a nota 3, que o usuário vai informar. O tipo dela vai ser double. Vou clicar em Unset, vou lá no meu WidgetState e pego o que ele digitou lá em terceira caixa de texto, input nota 3. Vou clicar novamente sobre ele e definir o valor default como 0. Então, o que acontece? Nessa minha função, né, esse bloquinho, né, a gente pode chamar de função, ele vai receber 3 valores, que é N1, N2, N3, que são as notas que o usuário vai digitar na minha interface, e ele vai retornar o quê? O cálculo da média. É isso que ele vai fazer. Então, vai retornar o quê? Do tipo double, ou seja, um valor de média é um valor que pode ter vírgula. Então, posso ter uma nota 7,5, 7,6. Então, é isso que estou indicando para ele que ele vai retornar. Na sequência, eu posso desenvolver a minha expressão. O que é a minha expressão? Vai ser nota 1 mais nota 2 mais nota 3, entre parênteses, dividido por 3, para a gente definir a questão da precedência de realização.
das operações. Estou indicando que eu quero que seja feita primeiro essa soma e depois a divisão. Tudo bem? Então, repare que esse N1, N2 e N3 vai ser a mesma coisa que vocês definiram com o nome de cada um desses argumentos que nós temos aqui em cima. Tudo bem? Então, após desenvolver, nós vamos clicar aqui em Check Errors. Aguardamos ele verificar, ó, não tem nenhum erro. E aqui está mais ou menos a prévia do código que foi gerado com relação, né, ao que nós desenvolvemos aqui. Vou colocar como default value, né, para essa operação 0, né, só para preencher com um valor padrão, e vou confirmar. Beleza. Então, o cálculo da média está pronto. Agora, lembre-se do passo a passo que a gente comentou agora há pouco. Primeiro eu calculo a média, e tendo a média em mãos, eu consigo calcular a situação final do meu aluno. Só que essa situação final ela não vai ter um caminho só, ela pode se desdobrar, né, em 3 situações, onde, com base no valor da nota, eu posso escolher o caminho que eu vou seguir. Né? Então, isso aqui vai ficar bem visual agora, quando a gente adicionar a parte da condição, né, verificar o valor e ajustar o caminho do fluxo de execução de acordo com o valor da nota. Então, lembra da questão das condições. Se o valor da média for maior ou igual a 7, aprovado. Se o valor da média for menor que 4, reprovado. E estiver no intervalo que inclui o 4, mas não inclui o 7, ele vai estar em recuperação. Tudo bem? Então, vou vir aqui em adicionar um condicional loop, ou um loop condicional. Repare que agora nós vamos ter a característica em que o nosso fluxo de execução, né, o nosso fluxograma, ele segue por um caminho, mas aqui ele tem a opção de seguir, né, nós vamos configurar aqui, como 3 condições específicas. Eu vou até aqui modificar. Então, eu vou vir aqui e vou adicionar mais um caminho. Então, ó, só para a gente entender e adequar aqui, agora eu vou mostrar para vocês a ideia. Aqui nesse conditional action 1, eu vou renomear para verificar situação. Então, ó, qual que é a ideia básica? Calculei a média. A partir do cálculo da média, eu posso ter 3 caminhos possíveis que eu vou seguir. O primeiro caminho é o que o usuário está aprovado. O segundo caminho diz respeito a ele estar em reprovado. E o terceiro diz respeito a ele estar em recuperação. Então, repare que aqui nós temos que tomar uma decisão de acordo com o valor da média. Por isso são estruturas de decisão, né? Aquelas estruturas básicas que eu comentei com vocês na primeira aula sobre algoritmos. E é interessante a gente entender aqui. E repare que ele vai ter uma característica semelhante à ideia de um fluxograma, onde nós vamos ter uma representação visual do que está acontecendo aqui por trás dessa minha lógica, o que é bem interessante e facilita a ideia a visualização do que está acontecendo por meio dos aspectos lógicos da nossa aplicação. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho 3 condições. A ideia aqui é que ele comece verificando a primeira. Se ela não for aceita, eu vou verificar a segunda. E se não for nem a primeira e nem a segunda, ele cai automaticamente na terceira. Né? É porque nós temos 3 possíveis caminhos: aprovado, reprovado ou recuperação. Então, vou ajustar a primeira condição, clicando aqui em Unset. Condição. Uma única condição, single condition. Na sequência, eu quero verificar, tá vendo? Ó, 2 valores. Um valor se ele vai ser igual a um segundo valor. No nosso caso aqui, o que a gente quer trabalhar é com aquela média. Então, eu quero verificar se a média ela for maior ou igual a 7. Então, vou ajustar esse primeiro valor, clicando aqui em Unset. Unset novamente. Vou buscar o que está lá na minha variável. Então, clique em AppState. Ó, var min value. Coloquei ele aqui. Confirm. Na sequência, qual que é o operador que eu quero utilizar? Não é o igual, mas sim o maior ou igual. Então, eu seleciono aqui, greater than or equal to. Beleza, ó, já mudou até aqui em cima. E o segundo valor que eu quero é uma constante. Essa constante seria o valor 7. Ou seja, se o valor for maior ou igual a 7, ou se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Então se isso acontecer, agora eu posso adicionar, né, a lógica por trás desse caminho aqui. Tem até um maisinho, nós vamos fazer isso posteriormente. Agora, vamos colocar a segunda condição. Então, eu vou colocar aqui em else if, unset. Agora, eu quero verificar se ele está reprovado. Então, eu vim em condition, uma única condição, e vou colocar, ó, mais uma vez, a comparação entre 2 valores. Unset, unset, appState, vou recuperar o valor da minha variável, confirm, vou verificar se ele é less than, ou seja, menor, e qual que era o valor? 4. O que isso me diz? Me diz se o valor da média agora for menor que 4, então ele está reprovado.
Então, aqui tem um conjunto de ações que eu vou executar se ele estiver reprovado. E aqui está pronto. Por quê? Porque se a nota dele for maior ou igual a 7, beleza, ele segue por esse caminho. Se a nota dele for menor que 4, ele segue por esse caminho porque ele está reprovado. Agora, se ele não está nem aprovado e nem reprovado, qual que é o único caminho possível que ele está? Em recuperação, que é uma nota que é maior ou igual a 4 e menor que 7. Então, aqui está definido os possíveis caminhos que a gente pode seguir. Bom, como ação aqui, eu vou simplesmente atribuir àquela variável situação que a gente criou um valor. Um valor que é um texto que diz aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, vou clicar aqui no mas, vou adicionar uma ação, vou modificar o State Management State, Update App State, e vou adicionar um campo. Vou atualizar o valor da variável situação, e o valor que eu vou colocar aqui, vou ajustar ele como setValue, e vou colocar como aprovado. Só isso. Eu estou atribuindo àquela variável varSit aprovado, a escrita aprovado. Por quê? Eu vou utilizar posteriormente aqui para exibir na tela, utilizando um alert, que é como se fosse aquele pop-up que aparece com uma caixa de mensagem, colocando a média dele e a situação final. Por isso que eu estou utilizando essa variável. Estou armazenando a situação para eu recuperar posteriormente num componente de interface, mostrando a média e a situação final. Na sequência, eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse menor que 4, né, com a média menor que 4. Adicionei uma ação. State Management, Update App State. Vou adicionar um campo. varSit. Vou colocar como setValue. E o value aqui vai ser reprovado. E por fim, aqui no else, eu vou vir adicionar uma outra ação. State Management, Update App State. Add Field. Coloco como varSit. Ajusto aqui como setValue. E aqui eu vou colocar recuperação. Opa! E pronto. Então, aqui nós já fizemos a condicional. Só vou colocar o nome aqui para ficar bem didático. Vou colocar como aprovado. Aqui. Reprovado. Pessoal, isso aqui é só o nome das ações, né? Se vocês mudassem ou não, não ia interferir em nada no funcionamento do aplicativo de vocês. Né? É só para deixar um pouco mais claro o que está acontecendo aqui. Recuperação. Então, olha que interessante. Calculei a média e cheguei aqui nesse ponto, onde eu posso ter 3 possíveis caminhos de acordo com o valor da média. O maior ou igual a 7 é aprovado, então vou seguir por esse fluxo. Se ele for reprovado, vou seguir por esse fluxo aqui do meio. E se ele estiver em recuperação, vou seguir por esse fluxo aqui. Então, esse é um exemplo simples de uma condição. Né? Lógico que a gente pode fazer de diversas outras formas, podemos deixar essas condições mais complexas a depender do nosso problema. E agora, pessoal, né, qual que é a ideia? A ideia é que, quando eu executei tudo que eu tenho relacionado a esse caminho, a esse caminho, a esse caminho, aqui nós vamos prosseguir na execução, adicionando o quê? Adicionando aquela exibição na tela dos valores, né, que seria exibir a situação final para o meu usuário. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, exibição dos dados. Vou definir essa ação como alert ou notifications, ou alerta e notificações, e vou colocar, por exemplo, um diálogo de alerta, exibir uma informação pop-up na tela do usuário. Ele vai ser um informational dialog, e aqui ele vai pedir para eu colocar o que vai aparecer na tela. O título dele vai ser situação final. Situação final. Qual que é a mensagem que vai ser exibida na tela? Aqui eu vou fazer uma combinação de textos. Eu vou vir aqui, por exemplo, e colocar Combine Text. Então, qual que é o primeiro texto que eu quero exibir? Vai ser nota final. 2 pontos, espaço. Qual que é o outro texto que eu vou adicionar em conjunto com esse texto 1? Vai ser aqui o valor da minha variável. Então, eu vou vir aqui em AppState, var minValue. Confirm. Na sequência, eu vou adicionar um outro texto. Então, eu vou colocar aqui um ponto em espaço. Está vendo que eu estou construindo o texto que vai ser exibido na tela. Então, aqui vai ser situação.
dois pontos, espaço, só para não ficar junto e ter a ideia da pontuação. Vou adicionar mais um texto que vai ser o conteúdo aqui em AppState da variável varSit. E confirm. E o botão para fechar, OK. Então, ó, essa aqui é a nossa lógica por trás. A partir da média, verifico o valor e tenho 3 possíveis caminhos. Nesses caminhos, eu só estou ajustando o que vai ser armazenado naquela variável situação. Ou seja, se ele está aprovado, reprovado, em recuperação. E na sequência, repare que o fluxo ele volta novamente a ser único, porque aqui eu vou exibir as informações na tela. E essa exibição vai acontecer independentemente se eu vier por esse caminho, por esse caminho ou por esse caminho. Tudo bem? Então vamos verificar agora se está funcionando a nossa aplicação. Vou clicar aqui nesse Run Your App em Test Mode, no raio. Então vai demorar um pouco para executar. Vou colocar aqui no modo claro, só para facilitar a visualização. Beleza, ó, abriu aqui a nossa aplicação. Vou digitar aqui, vamos por 777, calcular. Olha lá, ó, situação final, nota 7, situação aprovado. Ok. Vamos colocar agora, né, 8, 8 e 7. Então, ó, 6,66. Pessoal, dá para formatar depois desses valores, mas eu não vou ficar entrando em detalhes. Mas, ó, situação aprovado. Então, vamos colocar uma nota em que esse usuário ele esteja aí reprovado, em recuperação. Então, ó, nota final aqui 6, situação recuperação. Então, vamos supor que esse usuário ele foi mal, tirou 1 na primeira, 3 na segunda, 3 na segunda e 5 na terceira nota. Então, repare que a nota final dele é 3 e a situação está reprovada. Então, aqui está funcionando aqui perfeitamente a nossa lógica, o nosso código. Tudo bem? É isso, pessoal. Se vocês verem aqui em cima, né, nesse ícone aqui no Developer Menu, vocês vão conseguir visualizar o código. Está vendo aqui que vocês têm a questão da parte de widgets, componentes e também a parte do modelo, né, que é a parte do desenvolvimento aqui do código do aspecto geral. Então aqui vocês podem visualizar, vocês podem também inserir funções customizadas, né? Vamos supor que não tem ali uma opção disponível, né, pela plataforma para vocês desenvolverem, sem precisar escrever o código, mas, né, vocês conheçam um pouco mais aqui a questão da linguagem de programação utilizada. O que vocês vão fazer? Vocês podem colocar uma função personalizada e vocês vão escrever o código e como ela vai se comportar. Então, a plataforma tem até um agente de IA que auxilia você a criar essas funções de forma mais específica. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a visão geral que nós temos aqui do Flutterflow.